Muito bom estar aqui com vocês. Eu e minha família temos passado, agora já fazem 2 dias maravilhosos aqui. Nós estamos, na verdade, passando várias semanas no Brasil e antes de chegarmos aqui, os nossos filhos já estavam começando a reclamar que queriam voltar para sua casa, lá nos Estados Unidos, mas chegando aqui, tudo isso cessou. Estamos muito gratos a Deus pela equipe do IAG, pela recepção e muito feliz de ver todos vocês. Para mim, a Melissa, para a minha família, é um reencontro, né? Porque grande parte da equipe do IAG são amigos, ex-alunos e obreiros que nós tivemos lá no IEST. E então, para nós, é uma alegria estar aqui. E não sei se vocês sabem disso, mas o Silverino não dorme muito. E nós somos vizinhos lá no dormitório, que normalmente é o dormitório feminino, tem vários chalés. Então, nós somos vizinhos, então temos passado várias horas da noite conversando. Então, tenho dormido pouco, mas tem sido muito bom. E eu acho que o entusiasmo está me dando energia, né, para compensar a falta de sono que nós temos experimentado aqui. A música do coral, a música do IAG, coisa maravilhosa, muito bonita. Toda a equipe está de parabéns. Equipe da mídia, eu não vou poder mencionar todos, né? Mas a cozinha, a comida, Kate, Raquel e toda a equipe. É uma pena que eu não tenha assim uma boa memória para listar todos os departamentos, todos os líderes e obreiros e jovens que estão aqui fazendo parte desse trabalho maravilhoso no IAG, mas do fundo do coração, muito obrigado pela recepção e pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. E só uma curiosidade, quantos estão aqui que não é aluno, não é obreiro, não faz parte da equipe do IAG? Quantos estão aqui como visitante, congressista? E outra curiosidade, quantos estão aqui pela primeira vez? Nunca veio no IAG, estão conhecendo pela primeira vez. Amém. Então, assim, eu acho que o Silverino já deve ter falado, o pastor Benjamin, mas muito bem-vindos. Também queremos dar as boas-vindas ao público que está assistindo na internet. Antes de falarmos sobre o nosso tema, antes de entrarmos na palavra, para os que não me conhecem, eu queria apenas apresentar a minha família, né? Eu sou o Diego e casado com a Melissa é franco-canadense. Eu sou brasileiro. Meu português está enferrujado, então, por favor, apesar de ser brasileiro, perdoe o português. Eu e a Melissa, nós nos conhecemos nos Estados Unidos, estudando teologia, e nós temos a Abigail e o Caleb. Os nossos filhos foram gerados no Brasil, mas nasceram nos Estados Unidos. E para nós é uma grande luta, um grande desafio ensinar os nossos filhos a falar em português. Mas olha, a experiência de 2 dias aqui no IAG já fez os dois avançarem muito nesse alvo que nós temos, né, eu e minha esposa. Na verdade, nós estamos ensinando francês, o inglês eles aprenderam rápido, né, porque eles convivem lá nos Estados Unidos com o inglês. Então, para os que não conhecem, nós moramos no estado de Oregon. Coloquei aqui um mapa para vocês. É um dos lugares mais lindos que nós já visitamos, que nós já moramos, um lugar maravilhoso. Eu sou pastor de uma igreja, a maior cidade de Oregon é a cidade de Portland, tem 2 milhões de habitantes. A verdade é que o estado de Oregon é um estado enorme, mas o estado inteiro só tem 4 milhões de habitantes, então é um estado relativamente rural. Mas aí você tem a cidade de Portland, que é uma cidade relativamente grande, né, para aquela região dos Estados Unidos, e nós moramos uns 20 quilômetros da cidade de Portland, numa cidadezinha rural que se chama Sandy. E apesar de ser uma cidadezinha pequena, Sandy é assim a porta de entrada para um dos lugares mais bonitos do estado, que é a montanha que vocês veem ali no fundo, que tem neve quase o ano inteiro, é um lugar de turista, né? Então nós temos um lugar muito estratégico para trabalhar para Deus, um espaço maravilhoso, a nossa igreja, e nós nos focamos muito na área da educação. Eu e a Melissa, a gente trabalhou em contexto de escola muitos anos
E apesar de hoje estarmos num contexto de igreja, o nosso foco é a educação. Então nós oferecemos cursos para a comunidade em várias áreas: saúde mental, culinária vegetariana, mordomia cristã, profecia. Nós trabalhamos com classes, né? É claro que toda a igreja tem o culto aos sábados, e isso faz parte da vida da igreja, mas nós acreditamos muito na missão na comunidade. E para ter uma missão relevante e eficaz na comunidade, isso requer muita sabedoria e muita contextualização. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Na nossa parte do sermão agora, que nós vamos entrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos estudar hoje os capítulos 8, 9 e 10 de 1 aos Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, antes de entrarmos na palavra, eu queria contar uma história para vocês, já entrando agora no conteúdo do sermão, voltando para o século 17 e a colonização britânica da Índia, que começou no início do século 17, quando a Companhia Britânica das Índias Orientais foi fundada. E não é muito diferente da colonização portuguesa no Brasil e as missões dos jesuítas com os nativos do Brasil. Aconteceu algo muito parecido lá na Índia com os ingleses. Apesar deles serem protestantes, os métodos foram muito parecidos com os dos jesuítas. Os britânicos entraram gradualmente, expandiram seu controle político e militar na Índia, até que na altura do século XIX, os britânicos dominavam todo o território indiano. Foi só em 1947 que a Índia conquistou sua independência do Reino Unido. E existe um missionário que é mencionado inclusive no livro O Grande Conflito, chamado William Carey, que foi um missionário inglês batista que foi para a Índia no século XVIII. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. Uma curiosidade: quantos conhecem o missionário William Carey? Quantos já ouviram falar? Então não leram O Grande Conflito. Quantos já leram O Grande Conflito? Então vocês esqueceram do William Carey. Não fala muito sobre William Carey, mas ele foi uma pessoa muito importante na expansão do trabalho missionário protestante no mundo, porque ele foi um pioneiro indo para a Índia no século XVIII. Em 1793, Carey e sua família se mudaram para a Índia, que era então uma colônia britânica. Mas com a expansão da obra missionária acontecendo juntamente com a colonização, isso teve uns efeitos colaterais negativos. No século XIX, mais de 3.000 missionários britânicos, representando várias denominações, seguindo o exemplo de William Carey, foram para a Índia. Pessoas foram batizadas, igrejas plantadas e hospitais e escolas estabelecidas. E até aí tudo bem. Só que havia um conceito de missão, uma abordagem missionária que não corresponde com o exemplo do apóstolo Paulo exposto, especialmente na primeira carta dele aos Coríntios. E essa visão equivocada é bem representada por um missionário chamado Alexander Duff. Ele foi um missionário escocês que teve um papel crucial no desenvolvimento de escolas cristãs na Índia. Ele nasceu em 1806 e dedicou sua vida à evangelização e ao ensino. Mas ele acreditava na superioridade da língua inglesa e na superioridade da cultura britânica, porque, afinal de contas, os ingleses eram protestantes. Então ele via a cultura indiana como uma cultura inferior à cultura inglesa.
porque os indianos estavam mergulhados no hinduísmo e muitos ingleses, os missionários inclusive ingleses, confundiam a cultura indiana com o hinduísmo. E realmente existem muitas coisas semelhantes, né? Às vezes a gente tem dificuldade de distinguir a religião da cultura. Isso aconteceu com os missionários. Por exemplo, Alexander Duff não acreditava que era necessário o missionário aprender a língua dos indianos, mas sim forçar os indianos a aprender o inglês. Não só isso, os indianos tinham que comer igual aos ingleses. Isso aí é uma grande perda, porque quem já comeu comida inglesa e quem já foi para a Índia para comer autenticamente uma comida indiana, você sabe que não existe uma superioridade, mas os missionários, eles confundiram a cultura com a religião. Então, os convertidos da Índia tinham que se vestir como os britânicos, comer como os britânicos, a arquitetura das casas tinha que ser parecida com a arquitetura das casas da Inglaterra e da Escócia, etc. E essa visão foi bem representada por este missionário escocês Alexander Duff, que falou assim, eu vou traduzir aqui as palavras dele: ao adotar os costumes e o vestuário dos ingleses, os indianos se tornarão mais civilizados e eficientes. Aqui nós temos uma visão equivocada de missão, que o apóstolo Paulo, com certeza, protestaria contra. E nós vamos descobrir o porquê no decorrer da mensagem. Mas antes de entrar aqui nas palavras de Paulo, mais um capítulo da história das missões dos ingleses na Índia. Para mim, uma missionária, heroína. Nossa família gosta muito de ler sobre a vida e o trabalho dela na Índia. Ela era inglesa, Amy Carmichael. Outra curiosidade, quantos já ouviram falar da missionária Amy Carmichael? Muito poucos, mas eu não sei se tem muito material em português que fala da vida dela. Mas aqui nós temos uma moça jovem que foi para a Índia, solteira, permaneceu solteira, nunca casou. Ela dedicou sua vida para a causa de Deus na Índia. Mas ela não foi apenas corajosa por ter ido para a Índia, mas a coragem dela foi de ser uma missionária especial, que se destacou entre os muitos missionários que confundiram a cultura inglesa com a religião de Cristo. Amy Carmichael, compreendendo o exemplo do apóstolo Paulo, soube contextualizar a verdade de Deus em seu trabalho na Índia. Por exemplo, ela se dedicou a aprender a língua indiana Tamil. Ela encorajou o uso Tamil nos cultos. Ela traduziu hinos para o Tamil, porque apesar da Índia ser um país hindu, e apesar da maioria das pessoas que falam Tamil serem hinduístas, a língua em si é um aspecto da cultura neutra. Agora eu preciso frisar esse ponto, porque às vezes nós temos um problema com a cultura, né? A gente já coloca a palavra cultura numa categoria negativa, certo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o bom cristão, o bom missionário, o missionário eficiente, sabe diferenciar os elementos neutros da cultura e os elementos prejudiciais da cultura. E isso se aplica a qualquer cultura, inclusive a cultura brasileira. O feijão e o arroz e o chinelo e muitas outras coisas que eu poderia mencionar são elementos inocentes da cultura brasileira. E Amy Carmichael
A sabedoria e a percepção dessa jovem foi de entender que o evangelho penetraria de uma forma mais profunda e poderosa se ela fizesse como Jesus fez, encarnasse entre aquele povo que ela queria ganhar para o reino de Deus. Jesus aprendeu a língua da Palestina do primeiro século. Vocês estão compreendendo? Jesus se vestia como um nazareno. Jesus, ele vivia como os nazarenos. Mas é óbvio que Jesus também estava na contramão da cultura do primeiro século, nos aspectos prejudiciais da cultura da Palestina, do Império Grego-Romano do primeiro século. Amy Carmichael conseguiu captar. Ela adotou costumes indianos que não feriam princípios. Por exemplo, ela usou o sari, que é uma peça de roupa tradicional indiana usada por mulheres há séculos. E, inclusive, um vestuário muito simples e muito apropriado para quem quer seguir uma modéstia cristã. Mas era um vestuário diferente dos britânicos. Então, Amy Carmichael foi criticada por seus compatriotas missionários da Britânica, porque ela estava se vestindo como os hindus. Mas sabe de uma coisa? Quer ganhar os hindus? Se vista como os hindus. Coma como os hindus. Só não adore os ídolos dos hindus. Os irmãos estão compreendendo? Amy Carmichael conseguiu diferenciar entre as questões inocentes da cultura da Índia e as questões prejudiciais. Ela foi corajosa. Na Índia, ela se deparou com a dura realidade de meninas sendo dedicadas aos deuses em templos hindus e forçadas à prostituição para gerar renda para os sacerdotes hindus. Amy Carmichael, ela foi perseguida pelos britânicos por transigir no ponto de vista deles, mas ela também foi perseguida pelos indianos e pelos hindus, porque ela não se conformava com as práticas pecaminosas da cultura indiana, que envolvia entregar meninas inocentes aos templos para a prostituição. Então ela fundou a Dohnavur Fellowship, que se tornou um santuário para mais de 1000 crianças que teriam de outra forma enfrentado um futuro sombrio na prostituição. Ela resgatou muitas crianças e ela foi capaz de desenvolver um trabalho eficiente, permanente na Índia, porque ela compreendeu a metodologia da contextualização. Ela soube diferenciar entre aquilo que é inocente na cultura e aquilo que é prejudicial. O amor que ela tinha para as pessoas era maior que seu amor à sua cultura e tradições. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós confundimos muito aquilo que é cultural da nossa tradição e aquilo que nós chamamos de verdade presente. Isso é normal. Todos nós fazemos, porque todos nós estamos mergulhados num contexto cultural. E nós aprendemos e recebemos o Evangelho dentro daquele contexto. Então, para nós, é tudo um pacote só. Então, é um processo de diferenciar. Entendeu? Vou dar um exemplo muito simples e muito claro de um elemento cultural que nós confundimos como verdade presente: a gravata. Isso aqui é um elemento cultural inocente, não fere princípios usar e também não fere princípios não usar, até mesmo porque Jesus não usou. O vestuário de Jesus era um vestuário muito simples.
E o vestuário dos primeiros cristãos no século I era um vestuário muito simples, porque a maioria dos primeiros cristãos eram muito pobres. E eles não tinham um guarda-roupa cheio de roupa para poder escolher roupas especiais para determinados dias da semana. Mas agora, por ser um elemento inocente da cultura, nós adaptamos a nossa postura em relação à gravata dependendo do contexto. Tanto que se você for para a Índia pregar numa igreja, você não deve necessariamente usar uma gravata. Você deve usar uma roupa social daquele contexto. E isso é o que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus recomendaria. Então a gravata não faz parte da verdade presente, entendeu? Faz parte da nossa cultura brasileira, americana, ocidental. Não tem nada a ver com a verdade presente. Então, se você vê alguém aqui hoje sem gravata, não pense assim, aquela pessoa ainda não é da verdade presente. Isso seria um absurdo, isso seria assim, uma forma muito infantil de pensar. Porque a gravata é uma questão cultural, não uma questão religiosa. Compreenderam, irmãos? E hoje nós vamos então ver um aspecto específico na vida da igreja em Corinto. Nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. E obviamente nós vamos só fazer uma pincelada, mas antes de entrarmos no capítulo 8, nós vamos fazer um resumo de tudo que Paulo trata até chegar no capítulo 8. Aí depois vocês podem ler, estudar mais individualmente. Os primeiros 9 versículos da carta é uma introdução. Os primeiros 3 versículos é uma saudação. Por sinal, falando em cultura, as saudações de Paulo eram reflexo da cultura grego-romana. Paulo estava escrevendo uma carta, obviamente, de modo bem diferente da forma que nós escrevemos cartas, né? Nós escrevemos cartas de uma forma que reflete a nossa cultura, e as saudações de Paulo têm um elemento cristão que ele insere, mas apesar do elemento cristão estar bem evidente nas saudações de Paulo, ela também é um reflexo do modo de escrever cartas no Império Grego-Romano, porque é o quê? Um elemento inocente da cultura grega-romana do primeiro século. Paulo também faz agradecimentos, então Paulo começa a carta aos Coríntios com uma saudação e um agradecimento. Isso é o modelo das cartas de Paulo e também de Pedro, e isso segue então o costume da época. Aí Paulo fala de divisões em Corinto. Para Paulo, a união da igreja era a evidência para o mundo que Deus é Deus e que Jesus é o Filho de Deus. Então, a evidência que a igreja poderia apresentar para o mundo da autenticidade do movimento cristão era a união. Mas a igreja de Deus em Corinto estava fragmentada na ocasião em que Paulo escreve. Então, 4 capítulos são dedicados à questão da união da igreja. Paulo fala, aquele que destruir o templo, Deus os destruirá. Isso está no capítulo 3. E infelizmente nós aplicamos essa passagem fora de contexto. Não tem nada a ver com o corpo humano e não tem nada a ver com a mensagem de saúde. Tem a ver com causar divisão na igreja. Porque dentro do contexto dos primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, Paulo está tratando da divisão. Aí quando ele fala que aquele que estiver destruindo o templo, Deus vai destruir, Paulo está advertindo aqueles que causam divisão entre o povo de Deus, semeando dúvidas e causando intriga. Então é uma advertência forte, porque o templo de Deus, na visão de Paulo, é a igreja. E no capítulo 6 ele fala também do templo no contexto do corpo, que não deve ser dedicado à imoralidade sexual. Mas o templo é o conjunto de templos que é cada indivíduo que segue a Cristo, e o templo de Cristo,
na cidade de Corinto estava sendo profanado através da divisão. Ele estava sendo manchado, ele estava sendo contaminado, porque quando existe divisão entre o povo de Deus, o templo fica manchado. O templo é o lugar onde Deus se manifesta na terra, é na igreja, mas quando a igreja está dividida, a glória se vai e não existe testemunho. No capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo fala sobre a imoralidade sexual e os processos jurídicos. O cúmulo das divisões na igreja em Corinto é que essas divisões estão agora levando um irmão a levar outro irmão nos tribunais seculares da cidade de Corinto. Então Paulo vê isso como uma vergonha para o evangelho. Paulo trata disso e depois no capítulo 7, que nós vamos tratar um pouco na segunda, porque nós estamos tratando do tema de casamento, princípios de relacionamento e lar cristão, eu e minha esposa aqui no congresso. Só que para o sermão eu estou desviando do assunto, nós vamos falar sobre o que Paulo fala no capítulo 8 de 1 aos Coríntios. Então, chegamos na parte que nós vamos estudar hoje, que são 3 capítulos. 8, 9 e 10. 3 capítulos para tratar de uma questão. Pode ou não pode comer comidas sacrificadas aos ídolos? Paulo fala sobre a consciência fraca. Paulo menciona o seu próprio exemplo, sua própria conduta diante de pessoas que porventura têm uma consciência fraca. Paulo usa o exemplo de Israel no deserto como uma advertência. Paulo traz advertências contra o comer nos templos pagãos, que é um assunto relacionado à comida sacrificada ao ídolo, mas diferente, relacionado, mas diferente. Aí nós temos o que significa comer para a glória de Deus. Outro texto muito mal aplicado, tá, gente? 1 aos Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que significa isso no contexto de 1 aos Coríntios 8 a 10? E nós não vamos tratar, mas no capítulo 11... vamos seguir aqui. No capítulo 11... Paulo fala sobre o vestuário no culto e a Santa Ceia, mas isso fica para outra ocasião. Estamos então aqui falando sobre comidas sacrificadas aos ídolos. A Bíblia, ela trata de muitos assuntos que aparentemente são irrelevantes para nós vivendo no século 21. Esse é um dos temas, que não é muito assim debatido na igreja. Alguém aqui já viu a comissão de uma igreja debatendo esse assunto? A música, sim, a música é uma coisa muito debatida na igreja, não é? Sim ou não? Sim ou não? Agora, quem já viu um debate sobre comidas sacrificadas aos ídolos? Muitas vezes uma discussão numa comissão de igreja é se nós podemos servir carne ou não no almoço da igreja. Isso sim é uma discussão. Mas comida sacrificada ao ídolo, eu nunca vi uma comissão debater esse assunto. E tem muitos assuntos que hoje são relevantes que a Bíblia não trata, como por exemplo, o uso de redes sociais, pornografia, o aborto, a música, o fumo. São muitos assuntos que são extremamente importantes para a igreja orientar, que a Bíblia não aborda de forma direta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a abordagem de Paulo no ponto de comidas sacrificadas aos ídolos e nós vamos tentar extrair os princípios que se aplicariam a outros temas não contemplados na Bíblia. Compreendem? Tudo bem? Agora, aqui no Brasil, nós temos pelo menos um vislumbre de comida que é ofertada, Porque, por exemplo, se você for lá no Rio de Janeiro, tem um lugar chamado Pedra da Macumba. Alguém aqui já esteve na
pedra da macumba. Talvez você tenha medo de levantar a mão, né? Porque você não quer ser identificado nem com as praias do Rio de Janeiro e nem com a macumba. Então, tudo bem, mas não precisa levantar a mão. Mas se você algum dia for fazer uma caminhada, é uma caminhada linda. Se você for bem cedo, melhor ainda, que aí é só você e a natureza. As praias são lindas, né? Porque Deus criou, né? É uma coisa bela. Aí você vai lá, mas o que você vai encontrar na pedra da macumba, além das belezas que Deus criou, são comidas sacrificadas ou ofertadas por pessoas. Eu não entendo muito sobre a macumba, então não vou nem falar muito. Eu só vou dizer uma coisa. Quando eu e os meus filhos nos deparamos com uvas e bananas ali, me fez pensar o seguinte: seria apropriado comer essa fruta? Por exemplo, se alguém me desse essa fruta e eu tivesse com fome, e essa fosse a única comida disponível, será que essa comida me contaminaria, uma vez que ela já foi ofertada por pessoas que não adoram a Deus? Eu gostaria muito de poder ouvir a resposta de cada um de vocês, mas eu não quero ouvir agora, porque senão pode até dar polêmica, tá? Mas, assim, é justamente este ponto que Paulo vai responder no capítulo 8 de 1 Coríntios. Ele vai responder a questão do efeito que pode ter numa comida o fato dela ter sido já dedicada aos deuses pagãos, se é que tem efeito. Essa é uma pergunta que os coríntios escreveram para Paulo. Eles queriam saber, porque eles vieram de um contexto em que se come, até se frequenta no templo dos deuses. Na cidade de Corinto não existia restaurante, mas existia como se fossem refeitórios nos vários templos. E também existia a prática de pegar a comida ofertada nos templos e vender as mesmas comidas nos mercados. Então, vocês podem imaginar que isso é uma coisa muito relevante para os coríntios, porque agora eles saíram da idolatria, eles saíram do paganismo, e eles precisam saber se agora eles precisam evitar comida que em muitas ocasiões seria a única comida disponível para eles no mercado. Comidas, uma vez ofertadas nos templos dos ídolos. Ok? Dos deuses, para o pagão. Então, nós vamos lá, ok? Estamos agora iniciando o estudo, começando com o versículo 4, ok? Paulo fala assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo aqui está expondo a visão judaica do monoteísmo, que foi uma verdade presente na mensagem de Paulo, no mundo gentil. Só existe um Deus, não existem muitos deuses, e este Deus enviou seu Filho Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Essa era a mensagem de Paulo, um só Deus. Então Paulo está afirmando o que eles já sabem: nós só cremos em um Deus. Então, no tocante à comida sacrificada ao ídolo, nós já sabemos que não existem outros deuses. A conclusão de Paulo é muito simples. Já que não existem deuses, só existe pedra e madeira, né, que alguns consideram deuses. Então, comida dedicada a essas pedras e madeiras e muitos objetos não foi contaminada. Ela continua sendo uma comida nutritiva. Por exemplo, pega uma banana.
Banana tem potássio, certo? Aí o macumbeiro dedica aquela banana, certo? Aí depois aquela banana chega na sua mão e você sabe que ela foi dedicada. Sabe de uma coisa? Segundo Paulo, aquela banana ainda tem potássio. Porque não existe deuses, só existe um Deus. Então, se a banana ainda tem potássio, não existe problema com a comida, mesmo que uma vez ela foi sacrificada, porque ela foi sacrificada por pessoas que acreditam em deuses que não existem. Os irmãos estão compreendendo? Só que se fosse tão simples assim, não precisaríamos de 3 capítulos, certo? Se fosse tão simples assim, teria sido 2 versículos, ou 4, no máximo. Vocês estão acompanhando? Então, para que 3 capítulos? Porque a vontade de Deus para nós, indivíduos, seguidores de Jesus, ela não se comunica de forma preto e branco. Vocês têm essa expressão no português? Preto e branco. Agora, nós queremos um manual com regras listadas de forma preto e branco. Nós gostaríamos de uma lista. Pode ou não pode? Certo? Deus, aparentemente, ele não se comunica dessa forma. A coisa é muito mais complexa. Porque no tocante à comida sacrificada aos ídolos, Paulo vai dedicar 3 capítulos. E ele vai destrinchar. E ele vai colocar situações diversas para mostrar que a vontade de Deus pode ser uma num contexto e outra em outro contexto sobre o mesmo tópico. E aí você diz, mas pastor, isso é perigoso, isso é relativismo. Deus guia o seu povo através de princípios e não através de regras. Mas a Bíblia é cheia de regras. As regras são necessárias para ilustrar o que é a vontade de Deus em muitas e determinadas situações. E quando essas situações mudam, muitas vezes as regras serão aplicadas de modo diferente. Um exemplo muito básico e muito claro é a bicicleta. Deus ele deu uma regra para o seu povo na década de 1890, lá nos Estados Unidos. Não compra bicicleta, porque comprar uma bicicleta é uma vaidade, é irresponsável, é um sinal de orgulho. Ellen White até explicou o motivo da regra. Ela deu a regra e falou, olha, não compre. E essas são as razões, esses são os princípios que você estaria ferindo se você comprar a bicicleta. Aí você chega no século 21, se você é uma pessoa guiada por regras, você vai privar o seu filho de andar de bicicleta. Infelizmente, lamentavelmente. E às vezes a mesma pessoa que priva o seu filho de andar de bicicleta, anda de Porsche. Ele está seguindo a regra de 1890 e ferindo o princípio de 1890. Lamentavelmente. Porque Deus, ele guia o seu povo através de princípios. E as regras são necessárias por causa da dureza do coração. E quando a gente vê a nova aliança descrita em Jeremias 31, onde Deus fala que ele vai implantar a lei no coração. E aquele que tem a lei no coração não transgride, não fere a vontade de Deus. Ele cumpre a vontade de Deus. E aquele que anda no Espírito sabe a vontade de Deus em qualquer situação, mesmo uma situação que a Bíblia não contempla. Porque o mundo mudou muito em 2000 anos. Não tinha internet nos dias de Paulo. Então como que eu vou saber a vontade de Deus em relação à internet? Se Paulo não falou sobre isso. E nem Ellen White. E nem Pedro. Aquele que é guiado por princípios e aquele que é guiado pelo Espírito vai entender a vontade de Deus.
Então Paulo, ele é muito claro, a comida não é afetada porque existe só um Deus. Agora, Paulo diz, se alguém te vir a ti, que és dotado do conhecimento, né, que só existe um Deus, à mesa, em templo de ídolo, agora as circunstâncias mudaram. Agora nós estamos em um contexto diferente. E agora nós temos outro problema. E a questão de comer essa comida lá no templo, existe algum perigo? Paulo vai chegar lá, mas vamos voltar só um momento. Porque antes de Paulo destrinchar esse assunto, ele fala o seguinte, no verso 1, lá no início. O conhecimento incha, mas o amor edifica. O conhecimento de quê? O conhecimento de que existe só um Deus e, portanto, a comida não é afetada. Tudo bem, você tem o conhecimento teológico e agora você está esclarecido. Mas o princípio principal que deve guiar a conduta do cristão é o amor ao próximo. Então, Paulo vai dizer o seguinte, você pode até comer, e isso não te afeta, porque a comida ela não está contaminada. E você tem conhecimento disso. Só que o conhecimento teológico destituído do amor ainda leva a pessoa a ferir a vontade de Deus. Porque se você tem alguém na sua presença que ainda não tem esse esclarecimento e ela te vê comendo essa comida, ela vai associar o seu ato com a idolatria e agora você está ferindo o seu irmão, você está prejudicando o seu irmão. Então a sua conduta reflete um conhecimento teológico correto, mas não reflete o amor. Vocês compreendem? Você pode ter um conhecimento teológico correto sobre qualquer assunto e ainda estar contra a vontade de Deus, porque o princípio que governa o conhecimento é o amor, que este é o princípio que governa todo o universo de Deus, desde a eternidade. 1 Coríntios 8:8. Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, para Paulo, a questão da comida é uma questão muito neutra aqui. Paulo não está incomodado nem no comer e nem no deixar de comer. Mas existe algo que é mais preocupante para Paulo do que a própria comida, que é a conduta e o efeito e a repercussão do ato. No versículo 7, Paulo diz: alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Agora, eu queria muito poder passar uma hora falando sobre a consciência fraca. Eu vou tentar em 2 minutinhos. A consciência fraca. Quantos aqui têm consciência fraca? Só eu e a minha esposa. Mais um lá, ok. Irmãos, eu vou trazer uma novidade para vocês. Todos aqui têm consciência fraca. Porque todos nós temos conhecimento limitado. Consciência fraca não é falta de espiritualidade. Pelo contrário, consciência fraca é um sintoma de alguém que quer fazer a vontade de Deus. Então não tenha vergonha de levantar a mão e admitir que a sua consciência é fraca. A nossa consciência é um dom de Deus. A nossa consciência é um instrumento pelo qual o Espírito Santo te incomoda quando você faz alguma coisa errada. Só que uma consciência fraca é uma consciência que está faltando conhecimento em alguma área. E então, por exemplo, a pessoa
que aprende a vida inteira que o domingo é sagrado, aquela pessoa, quando ela vai ao mercado no domingo pela primeira vez, ela fica incomodada. Por quê? Porque a consciência, ela perturba a pessoa que está a violando. Esse é o papel da consciência. Então é muito perigoso você violar a sua consciência, porque se você violar muito a sua consciência, ela fica Eu tenho dificuldade com essa palavra. Cauterizada. A consciência fica cauterizada. Isso é muito perigoso. Aquela pessoa que mata pela primeira vez, ela sente um peso. Mas depois de 100 homicídios, aquele traficante, ele já não sente mais peso. Ele faz como se ele estivesse comendo uma banana, entendeu? Porque a consciência ficou o quê? Cauterizada. Então, a consciência fraca é um sinal de uma consciência ativa. Só que o que acontece? Se você acredita que a banana foi contaminada pelo ídolo, aí você vê o teu irmão comendo, a sua consciência começa a acusar. E aí se você come, mais ainda, entendeu? Então, a consciência fraca é aquela consciência que leva a pessoa a sentir culpa por algo que ela acha ser a vontade de Deus. E visto que todos nós estamos crescendo juntos no conhecimento de Deus e de sua vontade, todos nós estamos nessa jornada de esclarecer a consciência. E muitas vezes nós sentimos culpa por algo que não é ofensivo a Deus. Isso não é pecado. O pecado é violar a consciência, mesmo que seja uma consciência fraca. A solução da consciência fraca não é violar, é educar a consciência. Então Paulo fala que alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo entendia isso. Tanto que Paulo circuncidou Timóteo, não porque ele achava que era necessário, mas por causa da consciência fraca de muitos judeus na dispersão. E ele não queria perder influência, ele não queria fechar a porta. Então, pela consciência fraca de muitos judeus, Paulo fala para Timóteo, cujo pai era grego, que ele precisava de se circuncidar. Porque para Paulo, o conhecimento que a circuncisão já não é mais relevante, está subordinado ao quê? Ao quê? O amor. Vocês entenderam? O conhecimento teológico está subordinado ao amor. Entendeu? Esse é o princípio que rege o universo. Agora, para os seres caídos, o conhecimento teológico é necessário, é um guia, é o aio, Paulo fala em Gálatas 3:24. Mas lá no céu, com os anjos não caídos, eles nem sabiam que existia lei, porque o amor estava regendo o universo. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. 2 vezes neste livro, nesta carta, Paulo fala assim: algumas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mais uma vez, Paulo está falando que o conhecimento está subordinado ao amor. Não basta você ter liberdade, você precisa pensar na repercussão do seu ato. Quando eu fui para a Índia, e eu preguei em várias igrejas na Índia, eu tirava o sapato antes de entrar na igreja. Isso é um elemento cultural inocente. De certa forma mais confortável, por sinal. Talvez seria até mais higiênico e confortável se nós adotássemos isso. Mas agora, se eu pregar descalço, e olha, o meu sapato está muito sujo, teria sido melhor se eu tivesse pregado descalço, porque só trouxe um e estou andando aí, né, na terra. Mas isso poderia ser o que para vocês? Um tropeço. Brasileiro se escandaliza se o pastor prega sem sapato?
Pode escandalizar? Então eu não vou tirar o meu sapato. Porque para mim, não escandalizar vocês é mais importante do que o meu conhecimento teológico de que pregar descalço é aprovado por Deus. Entendeu? Porque eu conheço Deus. Eu sei que para Ele, tanto faz de uma forma ou de outra. Mas para vocês isso seria o quê? Algo escandaloso, algo que incomoda. Aí tira da mensagem, prejudica a mensagem. Então eu vou pregar com o meu sapato. Agora, se eu for para a Índia, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu sapato. Por quê? Porque o amor governa o conhecimento. Porque é um elemento neutro da cultura. Sim? 1 aos Coríntios fala então de forma muito detalhada, respondendo uma simples pergunta: pode ou não pode comer comida sacrificada ao ídolo? E no capítulo 9, Paulo vai passar um capítulo inteiro dando um exemplo da vida dele. Paulo se privou do casamento por causa da causa. Paulo fala sobre isso no capítulo 9. Ele fala, inclusive, ele fala assim: eu poderia ter uma esposa igual Pedro e os demais apóstolos. Paulo se privou de uma esposa, porque o estilo de vida de Paulo não dava. Ou ele tinha que mudar de estilo de vida, ou ele tinha que ficar solteiro. Não tem como você viver daquela forma casado. Então Paulo fala: eu me privei, eu me abneguei de um direito, porque a causa de Deus tem prioridade. Outro direito do qual Paulo se privou foi de receber doações dos coríntios. Ele recebeu doações dos filipenses e de outros irmãos em outras partes, mas dos coríntios, por alguma razão, Paulo não quis doação. Então ele trabalhou como fazendor de tendas, e nós vemos isso em Atos 18, falando de Paulo e sua dupla missionária Priscila e Áquila. Eu sempre pronuncio o nome do Áquila errado. Então daqui a pouco eu vou pronunciar errado de novo. Vocês tenham misericórdia de mim. Posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era de fazer tendas. Atos 18 está falando do trabalho missionário de Paulo na cidade de Corinto. No capítulo 20, verso 34, Paulo, falando aos Efésios, diz assim: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo, em muitas ocasiões, ele trabalhava no secular e ainda fazia a obra de Deus na pregação do Evangelho. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9 do primeiro livro: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo, ele podia viver de doação, e isso é totalmente legítimo. Eu vivo de doação. Todo pastor vive de doação. Dízimo é uma doação. Oferta é uma doação. Então, se eu sou pastor é porque eu vivo de doação. E eu tenho esse direito, baseado nas palavras de Paulo, de viver de doação. Porque eu vivo pregando o Evangelho. Mas Paulo fala assim: eu me privei desse direito, porque era melhor para a causa. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 7 a 9. Nunca vos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse o quê, irmãos? Não porque não tivéssemos o quê? Direito. Nem tudo que é o seu direito é a vontade de Deus. Receber era o direito de Paulo. Estava em harmonia com a palavra de Deus.
Mas Paulo fala que esse direito não era conveniente para a causa. Voltando à carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 4:12, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Lá no capítulo 9, verso 14, ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, mas não usamos desse o quê? Direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Agora, por que Paulo, falando de comida sacrificada aos ídolos, vai abrir um parêntese desse tamanho, para falar de dízimo, de receber ofertas, de receber donativos como missionário? Porque Paulo aqui está mostrando que é lícito abrir mão de direitos. E nesse contexto aqui, ele está simplesmente dando um exemplo para ilustrar que os coríntios precisam ter uma visão mais madura deste assunto, de comidas sacrificadas aos ídolos. Aí lá no capítulo 10, Paulo expõe uma preocupação legítima. Porque apesar da comida não ser afetada, lá nos templos dos deuses da cidade de Corinto, havia a presença de demônios. Para Paulo, os deuses não existem, mas os demônios existem. Então, Paulo vai dizer assim: comer pode, mas só não pode se vai ferir a consciência do próximo. Mas frequentar o templo dos ídolos coloca você numa posição de fragilidade espiritual, porque o local está endemoniado. Então note bem o raciocínio de Paulo. A coisa é inocente, mas o local é perigoso. Vocês entenderam a diferença? Nesse caso, nesse tópico específico, a coisa é inocente, o local é perigoso. Então Paulo vai dizer assim: as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Paulo não está dizendo isso para se contradizer e dizer que a comida está contaminada. Não é a comida que está contaminada, mas o local está contaminado. Então Paulo fala assim: pode comer, mas não vá lá. Se você comprar no mercado e não for ferir a consciência de ninguém, tudo bem. Agora, se alguém colocar na mesa, colocar no seu prato, não pergunte. Paulo fala, não pergunte, no contexto de estar no lar de alguém. Então Paulo está destrinchando, colocando várias possibilidades, várias situações, para ilustrar como o cristão vai navegar essa situação delicada. Mas Paulo é muito claro, ele fala: não brinque com a idolatria, não vá, porque lá tem demônios, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. E é por isso que ele dá o exemplo de Israel no deserto, porque eles chegaram muito perto dos moabitas e de outros idólatras, e isso causou o quê? Desastre. Então Paulo fala: não vá. Paulo deu uma regra bem clara: tem lugar que você não pode frequentar, porque ali tem a presença dos demônios. Mas se você for ao mercado e for comprar, a comida é inocente, a não ser que você coma na frente de alguém que vai se escandalizar. Agora, a questão de escandalizar alguém é muito interessante, porque, por exemplo, eu já pastoreei igreja que muitos membros acreditavam que a gravata é um símbolo pagão. E na verdade é, né? Isso aqui tem origem pagã. Só que a outra metade da igreja acreditava que é um símbolo de reverência. Aí tem momentos em que você ou vai escandalizar um ou vai escandalizar outro.
Tem momento que não tem como não escandalizar. Aí você precisa da sabedoria divina para saber se você vai escandalizar esse ou aquele. E no caso de, por exemplo, a gravata, eu prefiro o conforto. Então, se eu já vou escandalizar, então eu tiro a gravata. Até mesmo porque tem origens pagãs, entendeu? Porque é um elemento inocente da cultura. Então, irmãos, ao ouvir essa mensagem, entenda bem, tem momentos que não tem jeito, você vai escandalizar alguém, entendeu? Porque uns pensam de um jeito e outros pensam de outro. Você vai dar conta para Deus da sua conduta, mas sempre que possível, evite o escândalo, porque o amor precisa governar a sua conduta. 1 Coríntios 11, Paulo termina aqui. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tudo isso significa carregar a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo não é uma teoria abstrata, é um estilo de vida. E isso se desdobra no dia a dia, na conduta. E a sua postura diante de vários tópicos e várias questões. Então, resumindo, lições. Paulo apela aos coríntios a não priorizarem seus próprios interesses individuais. Pode comer, mas não coma se isso vai interferir na espiritualidade de outra pessoa. Paulo os adverte contra o orgulho espiritual. Conhecimento teológico incha, mas o amor edifica. Paulo ressalta que nem tudo que é lícito edifica o próximo. Se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo fala, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Quer ser um bom missionário? Quer ser um missionário eficiente? Você precisa aprender com Paulo a contextualização. Tornei-me judeu para alcançar o judeu. Tornei-me grego para alcançar o grego. Ele se adaptou para que o evangelho pudesse penetrar. Sempre sem ferir princípios, porque ele sabia diferenciar entre o que era inocente e o que era prejudicial nas culturas nas quais ele trabalhava. Tudo faço por causa do Evangelho, seguindo então o exemplo de Jesus, que tudo fez para a salvação da humanidade. 1 Coríntios 10, 33, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então aquela declaração onde Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, é no contexto de tudo que nós estudamos hoje. Então, comer para a glória de Deus é comer sem escandalizar o irmão. Não é necessariamente comer para ter uma vida saudável, mas nós sabemos que Deus se preocupa muito com a nossa saúde, então não deixa de ser verdade, mas não se aplica ao texto, entendeu? É uma aplicação à parte, se você quiser fazê-la. Comer, beber para a glória de Deus é você se sacrificar para o próximo, deixar de fazer aquilo que você tem direito de fazer para o bem da causa de Deus. Irmãos, tudo isso se resume em um simples tópico: a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é uma teoria, é um estilo de vida, não é o seu título para o céu apenas. A cruz de Cristo é sua adaptação para o céu. Você precisa abraçá-la, mas abraçar a cruz de Cristo não é um passaporte para o céu, é algo que vai transformar os seus relacionamentos.
Se você é uma pessoa cujos relacionamentos em sua vida estão feridos, fragmentados, quebrados, você precisa avaliar se isso é resultado de não abraçar a cruz de Cristo. Porque aquele que abraça a cruz de Cristo procura viver em paz com todos. Escândalos haverá, mas ai daquele que causa escândalo desnecessariamente, irmãos. A causa de Deus é mais importante do que qualquer outra consideração. Então que Deus possa nos ajudar a abraçar a cruz de Cristo. E com este pensamento, eu gostaria de convidá-los a se colocarem de joelhos comigo. E se esse é o seu desejo, vamos pedir a Deus que Ele implante em nossas vidas, implante em nossos corações este caráter de Cristo, que foi visto na vida do apóstolo Paulo. Oremos. Nosso querido e bondoso Pai que estás nos céus, Senhor, estamos aqui nesta manhã, nesta tarde, na verdade, muito gratos pela vida, pela oportunidade, por este local maravilhoso, no qual possamos nos reunir para adorar, para cantar, para ouvir a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra. E, Senhor, pedimos que o Teu Espírito venha guiar as nossas vidas, que nós possamos viver no Espírito e não na carne, que nós possamos abraçar a cruz de Cristo como um princípio vivo e não uma teoria morta, que nós possamos contemplar não somente o céu, mas buscar viver o céu aqui na terra, em nossos lares, em nossos relacionamentos. Este é o nosso desejo, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada e nos abençoar ao sairmos daqui e durante o restante deste dia, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos